Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast aqui do Centro Universitário Unifatesc. E hoje estamos aqui com alguns profissionais de peso e juntos discutiremos um pouco sobre divulgação do trabalho com auxílio da tecnologia. Então, para darmos início, eu convido aqui os nossos professores e amigos para se apresentarem e depois iniciarmos aí esse bate-papo, essa discussão bastante importante, bastante pertinente para nós. Eu sou o professor André Dias, sou da área da computação, com mestrado e doutorado na área de ensino e tecnologia. Comigo está professor Renan, professor Gabriel e o professor Fábio. Passo a palavra ao professor Renan, na sequência professor Gabriel e também o professor Fábio, para se apresentarem, e na sequência já iniciamos aqui com uma pergunta bastante importante. Vamos lá. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Renan, eu sou licenciado em Física, sou bacharel em Meteorologia, mestre em Meteorologia e doutor na área de produção vegetal, com ênfase em agrometeorologia. Quero agradecer desde já a oportunidade de conversar um pouco sobre a nossa área de trabalho, sobre tecnologia e a meteorologia, qual que é o envolvimento com a engenharia civil. Fico agradecido desde o momento. Perfeito. Olá, alunos. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Gabriel. Estamos aqui nesse dia para complementar um pouquinho, do nosso conhecimento com o de vocês. Eu sou formado em Sistemas de Informação, tenho pós-graduação em Gestão e Governança em TI, tá? E a gente vai dar seguimento aqui à palavra com o professor Fábio agora, beleza? Olá, alunos. Novamente uma alegria estar presente hoje num dia de discussão, um debate que com certeza vai agraciar e complementar toda a formação de vocês. Que já foi dito, meu nome é Fábio, sou engenheiro eletricista, engenheiro civil, tenho uma pós-graduação na área de sistemas biomédicos, coordenando esses cursos todos, inclusive, e estou à disposição para esse bate-papo aí no dia de hoje. Perfeito, professores, muito obrigado. E daí nós iniciamos nos questionando e nos interrogando. O que será, qual é a relação que existe entre as áreas das tecnologias, né? Temos eu e o professor Gabriel da área da computação, misturado com engenharia civil, engenharia elétrica e também a área da meteorologia. Qual é a relação entre todas essas áreas? Bom, atualmente a meteorologia sem tecnologia ela não seria nada. A gente precisa de um poder computacional muito grande para conseguir fazer uma previsão do tempo com credibilidade, com assertividade. Essa é uma grande diferença que nós temos ainda em relação ao Brasil e a referência mundial na meteorologia, que é os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos tem mais de 10 mil estações meteorológicas, enquanto que o Brasil tem cerca de 1.500 estações. E a malha dos Estados Unidos, eles têm uma tecnologia tão avançada nesse momento que elas se conversam, se comunicam. Então imagine o poder computacional que isso exige, o tamanho dos clusters que são necessários, os algoritmos para conseguir, e consegue fazer previsões de tornados em 20 minutos, 1 hora, enquanto que no Brasil atualmente a gente não tem esse poder computacional, não temos essa malha de estações, não temos radares. Então a tecnologia na meteorologia é de suma importância para nós atualmente. Professor Renan, só uma dúvida. E para a gente chegar perto, o que falta? É investimento tecnológico por parte de governo? O que seria por parte de empresas privadas e como que seria isso? Temos atualmente cerca de 1.500 estações, contando todas as empresas que possuem estações. Essa também é uma outra questão. As empresas privadas, elas têm suas próprias redes e não se conversam. Afinal de contas, você colocar uma estação meteorológica em uma fazenda, por exemplo, em um local, tem gasto. E você gasta, por que eu vou divulgar para o colega?
Então, no Brasil ainda tem-se essa cultura, um pouco também por falta de investimentos. Uma estação para um produtor, para ele fazer a aplicação de agrotóxicos, para ele acompanhar o dia a dia, custa em cerca de R$10.000. Hoje você consegue colocar uma estação para o produtor. Agora, para nível científico, para fazer trabalhos científicos, aí são estações um pouco mais elaboradas. Aí custa cerca de R$50.000 atualmente. Então, um dos motivos é esse custo. Tá? Então, falta um pouco de colaboração entre os setores, as empresas, as universidades, e com certeza falta investimento na pesquisa. O interessante é que, atualmente, devido a mudanças climáticas, aos eventos extremos que têm acontecido, estão abrindo um pouco mais os olhos em relação a isso. Então, nós, meteorologistas, estamos otimistas que na próxima década vai surgir mais pesquisa na área, vai demandar mais tecnologia, mais compra de estações, de computadores, de pesquisadores na área, devido a toda a mudança climática em si, e que influencia diretamente na agricultura, e o nosso país ele é altamente agrícola, né? Sim. Muito bem. Professor Fábio, qual a relação que nós temos com as engenharias civil e elétrica diante desse cenário, diante dessa conversa? Eu achei interessantíssimo esse ponto, né, dos investimentos. E antes de responder a pergunta, eu acredito que o Brasil, por ser um país tropical, vamos colocar dessa maneira, e também um país que, ele, de certa forma, ele é acomodado do ponto de vista histórico, né? A história do nosso país fez isso. Quer dizer, a gente nunca teve aí grandes desastres naturais, né? Quer dizer, eu acredito muito que o homem, o ser humano, ele modifica o meio, sempre quando ele é acuado, quando ele se sente numa situação de dificuldade. A própria pandemia, o Covid fez muito isso, né? O avanço da tecnologia foi absurdo em um espaço muito pequeno de tempo. Então, eu acredito que, além dos investimentos, além do setor privado se conversar, né, para que isso possa integrar de uma maneira mais estratégica, eu acho que talvez aquele ditado popular, o Brasil, né, Deus é brasileiro, aquela coisa toda, isso aí tem que olhar com mais carinho, até porque a gente sabe que esses desastres estão começando a aparecer, principalmente na região ali do Rio de Janeiro, né, perto de serras, de encostas, e não só lá. Então eu acredito que a gente, nós como técnicos, né, independente de áreas, precisamos buscar ali mexer um pouquinho na ferida, principalmente do poder público, né, de cobrar um pouco mais esse investimento na iniciação científica e integralizar isso com o setor privado, né? Mas voltando então na engenharia, professor André, eu acredito que não se faz nenhum tipo de intervenção em construção civil, independente da engenharia elétrica ou da engenharia civil, sem você ter o mínimo de estudo ou de conhecimento, né, das intempéries como um todo, né? Então, eu acredito que desde uma concretagem simples numa obra de edificação, onde você vai acordar pela manhã sabendo que, né, nesse dia ou no próximo você está organizando ali uma possível concretagem, e é ideal que você tenha um tempo interessante para fazer essa execução, porque pode correr o risco de você prejudicar aquela tarefa, assim como prejudicar até os coeficientes, o cálculo por trás daquilo, além de dar uma despesa, de um prejuízo, né, de você estar fazendo aquilo no dia errado. Peguei um exemplo muito pequeno, mas a gente pode pegar um exemplo bem maior, né? A gente pode estar falando agora de um sistema interligado nacional do ponto de vista de distribuição e transmissão de energia no Brasil, e que, consequentemente, a gente sabe que lá em 2009, aproximadamente, teve lá o apagão. A gente sabe que a gente passou por um período complicado no início dos anos 2012, 13, 14, de crises hídricas. Quer dizer, será que se o Brasil tivesse feito a lição de casa, um investimento melhor nessa área, assim como a referência aí dos norte-americanos, será que a gente não estaria melhor nesse quesito aí
dessa década que eu comentei, desses problemas de crise hídricas, né? É um absurdo, eu acho, a gente ainda escutar, né? Recentemente passei em São Paulo lá e conversando com pessoas, né, na capital e escutar dos caras que tem que ficar controlando ali a compra de água para poder saber se vai fazer lá a comida ou tomar um banho por causa de questão de crise hídrica. Isso não cabe mais no país como o Brasil. Então, eu acho que falta a gente dar uma cutucada aí no poder público. Perfeito. E antes de darmos sequência, então, a toda essa discussão e também para contextualizar para o nosso aluno, vamos desmistificar, professor Renan, o que exatamente, dentro de um curso de meteorologia, nós aprendemos. Atualmente, o curso de meteorologia ele está focado em 3 principais estudos. Certo. Um foi até pego de surpresa quando fui fazer a faculdade de meteorologia, que é a área da programação. Atualmente, o meteorologista que trabalha com previsão do tempo, que trabalha com captação de carbono, com previsão de desastres naturais, trabalha muito com programação, com Python. O pessoal estava trabalhando com Fortran, agora estão trabalhando bastante com Python. Então, é muita linguagem de programação mesmo. Tem que gostar de matemática, tem os cálculos, tem o cálculo numérico, que é a base para todo o curso de engenharia, meteorologia, física. E tem a física, só que é uma física aplicada à atmosfera. Então, estuda a física básica, as 4 físicas básicas que nós temos ali, e depois vai para a física atmosfera. Então, tem termodinâmica, tem mecânica dos fluidos, tudo voltado à atmosfera, micrometeorologia. Então, é um curso, matematicamente falando, pesado. Certo. Não é um curso muito simples, porque ele exige bastante cálculo, muitos exercícios. E nós temos atualmente em 10 locais no Brasil tem este curso. Certo. E é interessante, né, professor Gabriel, que um curso de meteorologia, ele apresenta, então, conteúdos que nós também tivemos na nossa formação, relacionados à matemática, às linguagens de programação. Então, é possível e é comum, dentro dessas áreas, talvez como auxílio, os aplicativos, né? O que você acha dessa vertente das empresas estarem investindo em profissionais da área de tecnologia com conhecimento aí nos desenvolvimentos de aplicativos para vir de encontro aí ao auxílio desse viés, dessa natureza? Bom, eu acho isso fantástico. Eu acho que se não fosse o professor Renan citar, eu não tinha conhecimento de que esse curso tinha disciplinas voltadas para programação. Eu não tinha conhecimento nenhum. E é importante isso porque se aplica nesse curso em específico, por que não colocar em matrizes curriculares de outros cursos também? Exato. Né, professor Fábio? Né, de colocar, por exemplo, de engenharia civil, uma disciplina voltada de algoritmo, só para o aluno ter uma base de como tudo funciona. Nós temos uma estrutura base, né, para os 2 cursos de engenharia específico aí que a gente está falando, da civil e da elétrica. Mas assim, eu entendo que a programação propriamente dita na engenharia, a partir do momento que o aluno ele consegue ter aquela estrutura base de programação, cada curso tem vamos dizer assim, as vertentes ou, né, se direciona mais para alguma linguagem ou outra. Né? Então, não necessariamente, por exemplo, né, uma linguagem de programação pura vai ser aplicada na civil, assim como seria totalmente outra na elétrica e assim por diante. Por isso que eu acredito que na academia a gente precisa prevalecer aquela questão base, né, de você ter o comportamento de estrutura ali. O tal do Portugal, na minha época, que hoje já não é tão assim mais, né, hoje a gente tem disciplinas um pouco mais à frente disso. Quer dizer, de uma maneira bem didática, né, eu lembro que nas minhas programações você ia entrar numa sala, um exemplo, entrar numa sala, o que eu preciso fazer? Eu dou 3 passos, abro a porta, ultrapasso a porta, fecho a porta e eu entrei na sala. Quer dizer, você criou passo a passo, linhas de programação através da minha fala. Isso não deixa de ser uma programação. Certo. Se você vai usar comandos de C, enfim, isso aí vai para cada um buscar a sua aptidão.
Outro ponto interessante que eu vejo na questão da matemática e da física propriamente dita, né, nos cursos que nós estamos conversando, todos eles, a estrutura base do curso, né, vamos colocar assim, é a matemática e física. E é óbvio, né? Não só porque elas são necessárias para que você depois busque aperfeiçoar e ir melhorando a tua estrutura dentro do curso, avançando em outras disciplinas, mas porque são essas estruturas que vão abrir a mente da pessoa, que você vai criar um grau de abstração, de acompanhamento na lógica, vai te facilitar a vida durante o teu curso. Então não leve só a matemática e a física como uma necessidade de passo a passo, de degrau, até que você chegue, por exemplo, num cálculo avançado, num projeto estrutural lá dentro da civil, ou no eletromagnetismo dentro da elétrica e assim por diante. Leve a matemática e a física, um pouco da química também, como base para você aproveitar melhor o curso. Ainda pegando a história aí da questão meteorológica e tal, e dos exemplos, eu acabei não comentando de um que eu acho importantíssimo, que a gente sabe que já tem algumas empresas no Brasil que lidam com essas questões de meteorologia, que estão vendendo alguns serviços que eu acho interessantíssimo. Então, por exemplo, hoje já é possível você contratar através de uma consultoria uma empresa para que ela faça um controle, uma gestão do teu tempo de obra, teu diário de obra. Quer dizer, ela vai te informar durante uma sequência de dias se vai chover, se é tempestade ou não é, sabe? E você consegue gerir melhor a tua obra. Quer dizer, você não precisa estar buscando só aquela que é bom, aquela aproximação um pouco caseira, né? Que você pega o celular lá, busca lá um aplicativo qualquer, vai chover amanhã, não vai chover, né? É bom isso, já tem uma base de confiança ali. Mas hoje você pode, então, aprimorar. Você vai buscar uma empresa para fazer esse trabalho para você e trazer uma informação com mais eficiência, com mais confiabilidade e vai ajudar no planejamento da obra. Perfeito. Alunos, estamos aqui discutindo a nossa relação entre meteorologia, computação, engenharias civil e elétrica. Daí, professores, com isso, eu pergunto, dentro dessa nossa discussão, que ela é distinta e ao mesmo tempo não distinta, cabe a realidade aumentada? O que os senhores acham? Isso aí é uma coisa, não só ela, mas que está acontecendo, né, nesse momento. Então a realidade aumentada começou muito com esses joguinhos, né, de celular e aplicativos, né? Mas hoje para dentro da engenharia, principalmente na questão de compatibilização de projetos, isso está vindo se somar com a questão do BIM, né, que é uma tecnologia de modelagem paramétrica, onde você coloca muitas informações atrás do teu projeto, do teu desenho, da tua modelagem. E a realidade aumentada, então, já é possível você chegar hoje numa obra, seja ela de grande ou baixa complexidade, e simular ali uma viga, uma porta, uma esquadria, um móvel, e para você ter uma ideia de como isso vai se comportar, ver essa questão de interferências entre uma tubulação, vamos colocar ali de incêndio, né, de uma tubulação de hidrante que poderia estar conflitando com uma tubulação na área da eletricidade. Quer dizer, isso já é palpável, né? E de novo, né, nas nossas mãos, né? Nós temos computadores na mão hoje em dia, já não é mais só um smartphone, né? Eu já vejo realmente com uma grande máquina mesmo, um grande nível de processamento, e isso é interessantíssimo. Certo. O conceito de realidade aumentada, ela é muito comum na nossa área, né, professor Gabriel? Sim. Nós temos aí especializações que caminham por esse viés da realidade aumentada. Então, para os profissionais, para os nossos alunos da área da computação, a realidade aumentada, ela soa familiar, ela está dentro da nossa zona de conforto, e ela tem entrado, né, em outras diferentes áreas, como o professor Fábio colocou para nós aqui. Professor Renan, realidade aumentada com meteorologia, isso cabe, isso é possível? Eu acredito que num futuro
próximo Sim. vai ser possível, com certeza. É. Um exemplo, eu participo de um grupo de meteorologia que o pessoal joga aquele joguinho de aviação, Flight Simulator, se não me engano. Certo. Eles ficaram maravilhados quando viram uma tempestade e um tornado nesse jogo e simulando o vento no avião. Então, assim, não é a mesma coisa, mas é um primeiro passo. Isso em um jogo, né? E quando a gente começar a trazer isso para a realidade, começar a trazer para aplicações no dia a dia, então, num futuro próximo, com certeza isso vai ajudar e muito as previsões do tempo, de se tornarem mais assertivas. Pensando em currículo para os nossos alunos que estão aqui acompanhando esse podcast, pensando na formação desses nossos alunos pós-conclusão de curso, né, pós-graduação, nós podemos afirmar que muito em breve as áreas das engenharias civil e elétrica, as áreas da meteorologia, elas também terão realidade aumentada nos cursos de pós-graduação? Podemos afirmar isso? Num curto espaço de tempo ou não? Nós teremos essas áreas também, esse assunto, realidade aumentada, dentro dessas áreas? Podemos afirmar isso, Gabriel? Sim. A resposta é curta. Sim, por quê? Por conta do avanço tecnológico que a gente está tendo. Certo. Que nós estamos tendo. Podemos citar aqui o famoso chat GPT, que todo mundo, eu acho que já tem uma breve apresentação. Isso é um avanço tecnológico muito grande, voltado para a realidade aumentada. Para quem ainda não sabe o que é o chat GPT, pessoal, dá uma pesquisada que vocês vão ficar... Ainda mais para mim e o professor André, que somos da área de TI, uma coisa assim magnífica que foi apresentado. E com esse avanço tecnológico, sem dúvidas, vai poder complementar com o que o professor André disse. Eu acho interessante a gente fazer um panorama das engenharias e aproximar desse panorama a questão do avanço das tecnologias de um modo geral, onde eu quero chegar. Então, década de 80, de uma maneira sucinta, surgimento e avanço da tecnologia CAD de desenho. Certo. Pontos que interligados se tornaram linhas, onde eu saí de uma prancheta manual de desenho para uma prancheta eletrônica, né, computador. Isso aconteceu muito devido ao mercado automobilístico, tá? Então, vamos dizer assim, as empresas, né, montadoras já da época, né, elas buscaram criar essa solução porque perceberam que era necessário. Bacana. Vamos dar um salto agora bastante, assim, umas 4 décadas quase, 3 décadas. Fórmula 1. Tá? Fórmula 1 ainda vamos colocar ali assim, um banco de testes e também de buscar, obviamente, investimentos para tecnologias ainda no automobilismo. Quer dizer, lá você vai testar pneu, vai testar motor, vai testar uma série de situações ali no meio competitivo ainda, que quer dizer que vai forçar ali vários grupos, né, a cada um melhorar um pouco mais para sair vitorioso. Legal. Quer dizer o seguinte, que quando a tecnologia sai dessa parte do automobilismo, eu dei 2 exemplos temporais, e começa a chegar para nós nas cidades, de um modo geral, para os cidadãos, né, quer dizer que isso está de uma forma banalizada, quer dizer, todo mundo já tem acesso. Então eu vejo assim, realidade aumentada e várias outras tecnologias como o ChatGPT, quando chegou no nosso celular, na nossa mão, diariamente, é porque isso está em todos os lugares. Independente se é a profissão da engenharia civil, da elétrica, até porque as profissões hoje elas são multidisciplinares. Ninguém mais faz nada sozinho. Certo. Você vai fazer uma construção propriamente dita, independente se ela é pequena, média ou grande porte, independente se é uma residência, uma área comercial ou uma área industrial, você vai precisar de mais de uma pessoa lidando com aquilo, de projetistas, de funcionários na própria obra, e quer dizer, é multidisciplinar. Então eu não consigo ver mais esse trabalho individual, só vejo o trabalho coletivo com o uso dessas tecnologias. Perfeito. Essa questão da multidisciplinar é uma das justificativas de nos cursos existirem disciplinas
que às vezes dá a sensação que não é tão voltado ao curso. Pelo contrário, é justamente para trabalhar com o acadêmico, fazer a gente desenvolver essa questão de saber trabalhar com outras áreas. Por exemplo, oratória. Um profissional hoje em dia que tem um pouco de dificuldade de conversar, de lidar com pessoas, em relação com um outro que consegue comunicar com mais facilidade, vai ter uma diferença no mercado. Então, nós temos disciplinas em nossos cursos que tem esse viés. Certo. Fazer o profissional ser formado e também saber lidar com essas situações. Então, essa questão da multidisciplinaridade, eu acho que é muito importante nos cursos. Perfeito, perfeito. O professor Renan levantou um questionamento que muitos alunos nos fazem, e nós, quando também estávamos na condição de alunos, também nos questionávamos, né? O porquê da disciplina X, Y ou Z fazer parte da minha matriz curricular. Talvez eu nunca usarei essa disciplina aí no mercado de trabalho. E é um erro, né, professor Renan, professor Gabriel, professor Fábio? É um erro pensarmos isso porque na formação de uma matriz curricular existe um estudo em cima disso relacionado à necessidade do mercado, né? Então, todas as disciplinas que fazem parte da matriz curricular do seu curso têm um porquê de estar ali, porque foi pensado, né, na formação direta do aluno, em suas competências e suas habilidades, né? E voltando aí a essa nossa discussão de tecnologia, uma outra pergunta bastante importante que nós nos fazemos é como a tecnologia ajuda na previsão do tempo. E diante disso, o que se pode melhorar, se é que há algo a ser melhorado, professor Renan? Opa, vamos lá. Essa pergunta é um tanto polêmica, né? Porque tem aí um jargão de que meteorologistas erram a previsão do tempo, né? Gente, vamos lá. A atmosfera é um fluido, é o ar, a gente não enxerga. Mas imagine, eu bater palma aqui, já vai fazer esse ar se movimentar. Já influencia toda essa sala. Agora imagine lá fora, as correntes de ar, um asfalto mais quente em relação ao solo, tudo influencia. Então o que nós fazemos na meteorologia? Nós temos equações dinâmicas da mecânica, da termodinâmica, onde a gente descreve o comportamento da atmosfera. Pega os dados das estações, joga nessas equações. Temperatura inicial, pressão de vapor, umidade relativa do ar, temperatura do solo, enfim. São muitas variáveis. E aí, através das equações, a gente tenta descrever o que vai acontecer à frente. Como a gente comentou agora há pouco, ainda temos poucas estações, tá? Então, nos faltam informações iniciais. Esse é um dos detalhes. Outro detalhe, o poder computacional nosso. Se alguém chegar em você e falar que vai te dar uma previsão na sua casa, se vai chover ou não, em 7 dias, que na sua casa vai chover e na do vizinho não vai, a gente não tem esse poder computacional ainda. E algumas empresas vendem isso, que vão te dar uma malha de previsão do tempo de cada 2 quilômetros para 7 dias à frente. A gente ainda não consegue ter tanta assertividade. A gente consegue para 3 dias, com certeza. É muito difícil a gente errar a previsão para 3 dias. Salvo algumas regiões têm particularidades. Por exemplo, Paraná é uma região um tanto difícil de fazer previsão do tempo, porque está numa área de transição de clima subtropical para tropical. Então nós temos influência de correntes de ar, de frentes frias e de massas de ar quente que ficam ali no centro do estado. Então é uma área muito dinâmica. Então dizer se vai realmente chover ou não vai é difícil. Mas atualmente a previsão do tempo está com uma assertividade de cerca de 89%, 90%. Melhorou muito na última década, graças ao poder computacional, aos scripts melhorados e também aos dados, né? A gente está tendo mais dados de entrada, que a gente fala, que são as estações. Uma coisa que ajudou muito são os radares. O radar a gente consegue dizer se está chegando chuva ou não está em 15 minutos. Tem tempestade na sua cidade. Tem uma tempestade chegando. Não tem tempestade. Mas ainda, nossos radares não abrangem todas as áreas do Brasil. E os radares que o público consegue acessar nos sites são diferentes dos radares que os pesquisadores ou os órgãos que cuidam dos radares têm acesso. Então, é diferente as informações, tá? Mas tem muito o que melhorar, com certeza, principalmente a aquisição de dados e comunicação entre
os setores. Com certeza tem bastante a melhorar. Acabamos de ter aí, alunos, uma aula de clima-tempo, né? E eu e o professor Gabriel lançamos um desafio a você, aluno da área da computação, a desenvolver um software mais preciso, né, professor Renan? Um software que atenda, que venha de encontro aí a uma precisão ou a quase 100% aí de uma precisão. O que você acha disso, professor? Nossa, seria sensacional. Seria muito bem-vindo. Perfeito. Professor Fábio, professor Gabriel, diante desse discurso do professor Renan, é válido tudo isso que ele disse? Com certeza. Eu acredito que o avanço tecnológico, independente da área, ele tem que ser uma constante, né? A gente não pode ficar realmente na estagnação. Exato. Isso é independente. Na vida é assim, né? Aqui a gente está falando propriamente de cursos de graduação na área pura de tecnologia. Mas leve para vocês, alunos, dessa maneira, né? Não fique parado, estagnado, né? Busque sempre estar avançando e eu acho que, como eu disse, constantemente, para que no futuro você tenha uma melhor profissão, uma melhor formação, uma melhor análise do contexto à sua volta, né? Não basta a gente também buscar só o trabalho e a graduação. Você vive num ambiente familiar, você tem que buscar o crescimento também nesses ambientes, né? A somatória disso tudo, eu acho que é essencial para o avanço e o desenvolvimento da humanidade. Foi filosófico, perfeito, né? Mas é por aí. Uma questão que é interessante deixar claro é que sempre surge uma pergunta, né? Qual site que eu olho? Qual órgão previsor que eu devo olhar? Aqui Quem acerta mais? Então vamos lá. Depende da região, depende do estado e depende da época do ano. Por exemplo, aqui na região onde eu trabalho, onde eu moro, tem 2 principais. Um é mais assertivo em uma determinada época do ano, outro é mais assertivo em outra determinada época do ano. Certo. Devido aos scripts que utilizam, a programação que utilizam, os dados de entrada, enfim, N coisas. Então, assim, o que eu indico? Tenta conhecer um meteorologista da sua região, que ele vai filtrar, ele vai entender. Porque as equações vai falar, vai chover. Só que daí o que o meteorologista faz? Ele observa e verifica que tem algum detalhe naquela região que, peraí, a máquina não enxergou isso. Então, tem uma lenda que diz que um dia a gente não vai precisar mais de meteorologista. Pelo contrário, o meteorologista, ele pega as cartas, ele pega toda a programação, vê o que está acontecendo e interpreta aquilo. Então, a gente precisa traduzir o que sai da máquina. Tanto que sai da máquina é probabilidade, né? Probabilidade de 80% de chuva. E aí, vai chover ou não? Né? Então, não, é 80%. Mas o que significa isso? Aí tá lá, 80% de 5 milímetros. Isso é chuva? Vai realmente chover? E aí entra o meteorologista para explicar a situação, toda a região, como é que está. Então, assim, a tecnologia tem ajudado muito, mas não dispensa a interpretação. Certo. É muito interessante também essa última fala do professor Fábio, quando dizia do currículo do aluno, né? Então, nós... enquanto alunos, na nossa formação, enquanto graduandos, nós precisamos pensar fora da caixa, né? Eu sou um aluno da engenharia civil, vou concluir meu curso na engenharia civil, farei aí uma especialização na área da engenharia civil, ok, muito importante, mas por que não pensar também numa formação voltada para o viés da meteorologia, né? Depois uma outra especialização de cunho computacional, pensar fora da caixa, até mesmo para termos um leque de opções no que tange o nosso currículo, né, professores? Em relação às disciplinas, foi uma frase que eu ouvi quando eu estava no primeiro ano da física, gurizão, 18 anos, não sabia nem o que era milkshake. Época boa, hein? É verdade, não sabia. E aí um aluno do 4º ano que estava se formando, eu perguntei para ele, e aí, cara, como que é o curso e tal? Ele olhou para mim e falou a seguinte frase, que eu não esqueci. Eu deveria ter estudado mais. O
que ele quis dizer com isso? Ele passou em todas as disciplinas, nunca pegou nenhuma DP, foi super bem, mas o que ele quis dizer? Que eu deveria ter aproveitado mais as disciplinas que eu tive. Certo. Isso é o tipo de coisas que às vezes a gente ouve alguém falar, né? Igual muitos estão me ouvindo falar agora, pensa, não é uma verdade isso. Mas lá na frente, muitos vão pensar, realmente, eu deveria ter aproveitado mais. A gente estuda, mas sempre dá para tentar mais um pouquinho e aproveitar ao máximo as disciplinas que a gente tem. Porque isso faz falta no mercado de trabalho. Por exemplo, eu tenho atualmente um pouco de dificuldade em programação. E foi uma área que na meteorologia era muito cobrado, sempre tive dificuldade. Certo. Um dos motivos foi, eu tive uma loja de programação na física. Quando fui para meteorologia, eu aproveitei essa disciplina, eu dispensei. Porém, na meteorologia, essa disciplina era mais puxada, tinha mais ênfase. Quando eu cheguei na segunda parte da disciplina, aí eu sofri bastante. Porque eu havia aproveitado uma disciplina que talvez o ideal era não ter dispensado. Era ter refeito a disciplina, ter aprofundado o conhecimento, ter lembrado mais. Então, hoje, eu teria estudado mais. Certo. Então, acho que é importante a gente deixar isso de dica aí para os alunos, né? Fica essa dica para você, aluno, graduando aí da nossa instituição. E mais uma relação diante de toda essa nossa discussão, professores. Como então que funciona essa relação de modelos script versus uma previsão assertiva? Porque nós estamos falando de algo previsto. Há algo assertivo? Então, previsão, a gente até brinca, previsão é diferente de precisão. Certo. Perfeito. E outra, é estatística, é probabilidade. E toda probabilidade sempre tem um erro associado. E esse erro que não acontece mais a gente fazer uma previsão e falar vai chover 80 milímetros e não chover nada. Atualmente, nos próximos 3 dias. Atualmente, isso não acontece mais. Antigamente, sim. Atualmente, o que tem acontecido? Previsão de 80 milímetros. Chover 20, mas não deixar de chover. Não deixar de chover. Agora, uma dica. Quando fala a previsão, que tem a previsão aí de 5, 10 milímetros, 5, 10 milímetros é um range muito próximo do zero. E aí, se você não tem uma probabilidade de 100%, 90% de chover 5 milímetros, isso tem que tomar um certo cuidado, porque é uma probabilidade, então tem um erro associado e a quantidade é muito baixa. Isso se deve, claro, ainda à tecnologia, ao poder computacional. Fazer uma previsão do tempo em um notebook, por exemplo, de vários dias, com muita informação, um notebook é capaz de não dar conta, porque usa muito processamento. Muito processamento. Futuramente vai melhorar bastante. A ideia nossa é um dia chegar a nível Estados Unidos. A previsão dos Estados Unidos é muito assertiva, devido principalmente à tecnologia, rede de radares e rede de estações meteorológicas. Ótimo. Mas acho que nenhum cálculo desse vai chegar em 100%, né? Porque a gente está lidando realmente com fórmulas, com cálculos, com programação na área da matemática, e o fato de dizer que é uma previsão, que tem estatística envolvida, probabilidade envolvida, você não vai chegar em 100%. Você pode chegar lá, talvez a dos norte-americanos chegue lá no 99,99999, mas para você afirmar 100% de uma forma categórica, você acaba eliminando essa parte da probabilidade da estatística, que eu acho que seria utópico. Quase que impossível. Sim, com certeza. Até mesmo porque é um fluido. E fluido é dinâmico. Qualquer variável de entrada diferente vai mudar. Entra um pouco de teoria do caos, na verdade, na previsão meteorológica. Então tem aquela questão do efeito borboleta, enfim. A meteorologia, por ser dinâmica, ela é bem, bem difícil de trabalhar. Exatamente, chegar a 100% também acho muito difícil. Existe uma margem de erro que pode ser considerada, ou isso não é fornecido para quem pergunta se vai chover, quantos milímetros ou algo do tipo? Existem modelos meteorológicos que te dão um range, te dão ali um desvio padrão. Vai chover de 10 a 30. Existem alguns modelos. Mas pensa no seguinte, no dia a dia a gente não vai interpretar isso. No dia a dia a gente quer saber, vai chover ou não vai fazer frio ou calor. Então, nos modelos dos celulares, que é de uma forma mais simples para a gente poder interpretar, isso não aparece. Agora, quem trabalha com previsão busca modelos que trabalham com esse range. E aí observa 5, 6, 10, 15 modelos e aí faz a sua previsão baseado no que a maioria diz. Sim. Então é mais ou menos assim que funciona. E os modelos que nós temos hoje nos nossos aparelhos
celulares, nós podemos levar em consideração? Sim, só que depende muito de qual previsor você está utilizando. Uhum. Então, uma empresa utiliza mais um modelo, uma empresa utiliza mais outro modelo. Tem 2 ou 3 modelos que são mais utilizados, mais confiáveis para o Brasil. Tem um modelo alemão, tem um norte-americano, tem um austríaco que é muito utilizado. Então, depende muito da época do ano também. Sim. Existem modelos que, por exemplo, tem um modelo que ele... Aqui, por exemplo, a previsão para daqui a uns dias é de 5 graus na nossa região e esse modelo dá 0 grau. Ou seja, ele joga muito para baixo. Então, é um modelo que, quando eu observo ele, eu nem jogo isso para os produtores. Por quê? Se eu jogar, o produtor, opa, 0 grau é geada. Mas eu sei que é o modelo que está exagerando a temperatura mínima. Porém, por quê? Porque já tem essa experiência de que esse modelo, ele joga muito para baixo a temperatura mínima. Então, depende muito do modelo. Geralmente uns 5 graus abaixo. Esse modelo, sim. Certo. E ele é um modelo que um órgão previsor joga para as pessoas e muita gente utiliza no celular. E aí vem aquela, peraí, previsão de 10 graus fez 15. Mas por quê? Porque esse modelo faz isso. E eles utilizam. Então, eu, como meteorologista, para as pessoas que eu trabalho com consultoria, eu tenho um dever de passar a situação. Ó, previsão lá do modelo está dando 10 graus, mas vai fazer 14 ou 15. Se não tiver nuvens, aí vai cair para 10. Tem toda uma questão de radiação solar também, radiação noturna também, perda de energia. Então, eu, como meteorologista, eu tenho que trazer essa informação para as pessoas que eu trabalho. Perfeito. Mas eu acho que vai depender muito do que você... vamos dizer assim, vou colocar do outro lado, você e o cliente. Exatamente. O que o cliente está precisando. Exatamente. Qual que é o nível de tolerância ou de precisão que ele tem para uma determinada atividade. Quer dizer, para nós aqui, realmente, quando pega o celular, você quer saber se chove ou não chove. E realmente, se estiver dando poucos milímetros, não vai chover. Né? Mas então depende muito do cliente. Quando você comentou essa questão dos modelos e da variação de temperatura, de 5 para mais, 5 menos, aí dependendo da escolha do modelo, me veio um estalo, né, que é a questão que foi falada agora há pouco sobre o ChatGPT. Eu vou linkar essas coisas com a questão da... Eu nunca tive e não tenho receio, né, de ter espaços de profissões ocupadas pelo ChatGPT, por linguagem de programação, por inteligência artificial. Eu acho que isso está muito longe da gente visualizar. Por quê? Porque sempre vai existir a pessoalidade, a experiência, né? Então, o professor acabou de dizer aqui. Ele falou, eu lido com vários modelos, mas eu sei, pela minha experiência, pelo meu tempo de profissão, que vai variar 5 mais, 5 menos, dependendo da escolha, tá vendo? Será que até quando nós vamos ter alguém, vamos dizer, um chat GPT, uma inteligência artificial, seja qual for aí a solução, que vai chegar nessa pessoalidade? Acho dificílimo. Então, voltando aqui na engenharia civil, na engenharia elétrica, né? Eu vou puxar aqui uma ideia de pessoas que lidam com projetos propriamente dito, que são softwares, não deixa de ser uma tecnologia. E eu brinco às vezes que eu pego alguns projetos, né, quando eu estou na minha área pura de profissão, de projetista, de execução de obra, que eu bato o olho e falo, isso aqui foi feito por um piloto de software, um piloto de programa. Por quê? Porque ele até conseguiu trabalhar com o programa, mas ele não teve a pessoalidade, a experiência para saber o que inserir naquele programa. E aí acabou gerando um falso resultado, que foi para a prática, foi lá para a obra. Quer dizer, aí chega na obra lá, talvez um senhor lá que não tenha toda a experiência na graduação da engenharia civil, mas tem uma vida por trás daquilo, trabalhando como mestre de obras, ele vai bater o olho e falar, mas isso aqui é impossível de eu fazer. Ah, mas não dá. Chama lá o doutor lá, o engenheiro. Não, mas eu fiz no projeto lá, no software A, B, C. Não, mas como faz isso? Aí ele vai olhar, realmente não dá. Então, eu acho que todas as profissões têm essa pitada de pessoalidade. Isso faz parte, é nosso, é humano. Tá? Então, as tecnologias, elas estão aqui, sim, para a gente utilizar, para a gente aperfeiçoar, para a gente chegar ao máximo possível dentro do 100% aí, que eu acho dificílimo, mas acertar mais, né? Mas não tenho essa preocupação que alguns estão tendo agora, né, de ser ter ocupação, né, de algumas profissões por essas soluções tecnológicas. Não consigo ver dessa maneira. Você acha que vai existir um
né? O cara lá, o Picasso, fez uma pintura num quadro, né? Não é só a pintura. Teve uma paixão por trás, teve toda uma história de vida por trás. Você vai ver o quadro do Picasso, mas você está vendo toda aquela história. Qualquer um poderia ter feito aquele desenho, né? Então, eu acho que o caminho aí da assertividade ainda está um pouco longe, mas a gente tem que buscar. E eu acho muito importante o não conseguirmos chegar ao 100%, porque abre brechas para pesquisa, O avanço. para o avanço, né? Não tem estagnação, O né? descontentamento de não termos o 100%. E essa questão do 100%, né? No dia a dia a gente pensa em temperatura e chuva. Sim. Porém, tem diversas outras variáveis. Por exemplo, a umidade relativa do ar influencia em diversas profissões no dia a dia. A velocidade do vento, o pessoal que trabalha no campo, é altamente ligada à velocidade do vento para fazer as aplicações, os momentos oportunos, não desperdiçar. Então, chegar nessa assertividade 100% é utópico. Tá? A gente quer melhorar, com certeza, mas vai demorar e não sei se realmente chegar a 100%. Não chega. Muito difícil. Perfeito. A elétrica, só para pegar um pedacinho curto para não deixar passar, mas na engenharia elétrica a gente lida muito com um tipo de projeto específico que é o SPDA, Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O Brasil, se não for o mais, mas é um dos mais incidentes em relação a descargas atmosféricas, os raios, né? E isso quer dizer o seguinte, que para você buscar um sistema de proteção, né, um bom projeto, uma boa execução, você vai lidar também com modelos matemáticos, com normativas e, obviamente, com esses mapas de incidência e assim por diante. Mas um projeto de SPDA, uma obra de SPDA, ela nunca vai ser 100% segura. Sempre vai existir uma pequenininha parcela, porque lida com probabilidade. Exatamente. E uma curiosidade a respeito do Brasil, é que o Brasil, se eu não me engano, também é o país que tem mais incidência do raio positivo, que é um tipo de raio que ele tem um efeito explosivo. E isso Desastre. é um desastre. Perfeito. Professores, estamos então caminhando para o encerramento aí desse nosso podcast. Temos apenas mais uma pergunta, de uma forma muito rápida, porque o nosso tempo já está estourado. Para nós encerrarmos então, é uma tendência do mercado programação na área de desastres naturais, captação de carbono, previsão de produtividade de culturas? Com certeza. Devido à tecnologia, mas para gerar tecnologia precisa de pessoas que saibam trabalhar com a tecnologia, desenvolver os scripts, testar os programas, testar os scripts. Essa questão da captação de carbono é algo muito importante e produtividade de cultura é algo que está na tendência. Daqui 20 anos, como que vai estar o dióxido de carbono na atmosfera? O que vai acontecer com a produtividade? Tanto que eu trabalhei durante o mestrado e doutorado com alguns colegas que a ideia era essa. Daqui 5 anos, a previsão é como que vai estar a situação da atmosfera, como vai refletir nas culturas. Por quê? Tem que ser feito políticas públicas com muita antecipação para ter comida na mesa de todo mundo. Certo. Porque imagine uma catástrofe aí que não foi prevista e a gente não consiga produzir. E aí, o que a gente vai fazer? Então, esse tipo de pesquisa, o pessoal da Embrapa desenvolve bastante e está em bastante desenvolvimento e é muito importante para nós. Perfeito. Alunos, esperamos que vocês tenham gostado dessa discussão, desse bate-papo. Comentem, coloquem aí no chat, curtam e coloquem também as suas considerações acerca de toda essa discussão. E estaremos aí mais vezes trazendo profissionais, trazendo mentes pensantes para discutirmos aí diferentes temas, diferentes assuntos em diferentes áreas. Aproveito para agradecer, professor Renan, professor Gabriel, professor Fábio. Professor Fábio, suas considerações finais? Bom, eu gostaria de agradecer novamente a participação aqui hoje no podcast. A gente sabe que conversar sobre engenharia, sobre tecnologia, a gente podia ficar aqui horas e horas, que ia ter assunto e ia estar agradando, acredito eu, né, todos os nossos alunos. Mas eu tenho certeza de que haverão outras oportunidades e onde eu aqui, Fábio, estarei presente para auxiliar os alunos das engenharias e também do curso de Tecnologia em Sistemas Biomédicos
a buscarem aí o tão sonhado diploma e que possa, né, de uma maneira ética, trabalhar no desenvolvimento aí da sua profissão, seja na sua cidade, na região, no país, quem sabe até fora deste. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, professor Fábio, por aceitar nosso convite. Professor Gabriel, suas considerações? Bom, queria agradecer pelo convite do professor André. Fiquem sabendo que eu aprendi muito com o professor Renan. Sim. Sobre tudo que foi dito aqui. E espero auxiliar a todos os alunos que vão nos assistir. Perfeito, muito obrigado, professor. Professor Renan. Quero agradecer a oportunidade, o convite. Foi uma honra conversar com vocês. Mandar um abraço a todos os nossos alunos e que tenham gostado um pouco, né, entendido um pouco mais a respeito do que é a meteorologia, a tecnologia e o que vem pela frente aí, o que a gente vai precisar na nossa área aí para poder auxiliar o nosso país, auxiliar o desenvolvimento da nossa tecnologia. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. E é possível, né, estas áreas se conversarem, né, professores? Alunos, agradecemos então e nos vemos no nosso próximo podcast. Um grande abraço a todos.